Fatores espirituais ou palavrão. Aí é dureza total. Talvez por isso que eu tomo algumas atitudes com relação ao aperfeiçoamento, porque é óbvio, né, que nós não estamos só nessa dimensão física. Você não pode falar de espiritualidade acreditando que você está só aqui. Você vai ter que se investir na espiritualidade aberta, sincera, né, com discernimento, esclarecimento. Né, tem que ser assim. A gente fica muito pobre, né? Pobre dos nossos conteúdos. Daí, quando a gente fala de palavrão, eu creio que o nosso aperfeiçoamento ele demanda um burilamento até do que a gente diz, né? As palavras que a gente usa. Você vai falar, puxa, mas eu vou ter que ficar me observando, me controlando, Não, você não tem que fazer nada disso, né? Você tem que trabalhar para ir melhorando aos poucos e um dia conseguir. É essa a ideia que eu tenho, né? Aí um belo dia você consegue se exercer sem esforço nenhum, né? Mas o palavrão, você vai poder notar o que ele causa no ambiente energeticamente, porque a constituição dele, na maioria das vezes, presta atenção no que eu estou falando, é a expressão de uma carga emocional. Né? Ninguém fala um palavrão de amor, né? Até às vezes a pessoa fala, não, mas eu falo palavrão, mas né, eu amo. Não. Então fala que ama, não fala palavrão, né? Melhor, né? Do que... Não tem muito sentido isso. Bom, aí fica num ambiente onde todo mundo está falando palavrão, ok? Sente bastante a situação, sente como é que o seu corpo fica. Se você tiver sensibilidade, você vai perceber pegadas, toques, vai perceber um monte de coisa. Mas tem uma coisa que eu considero fundamental e que aí talvez nesse ponto vocês concordem comigo. Isso é óbvio. Quando você vê uma pessoa evoluída falar, você vai ver que ela não usa palavrão. Não usa mesmo. Ela pode até se referenciar ou numa necessidade citar aquilo, mas ela nunca vai direcionar esse palavrão para ninguém. Ou não vai direcionar esse palavrão fazendo observações. Não tem jeito. Uma pessoa evoluída, um pouco melhor, ela não está trabalhando com os chakras mais baixos, porque o palavrão, ele nasce, dependendo da potência dele, num dos chakras, né? Num dos nossos chakras, o básico, o esplênico, né? Pode ser o hepático, né? ou umbilical, ele está nessa região, e é isso, ele é a expressão reativa do ser, ele não é a expressão tranquila de quem raciocina, de quem está organizado. Nós aprendemos as coisas e depois nós vamos repetindo. Nós somos repetidores mesmo, não tem jeito. Então, o palavrão, espiritualmente, do meu ponto de vista, é contraproducente, porque você vai ficar falando palavrões, né? Você não vai poder falar que você é evoluído se você fala palavrão. Não vai mesmo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, né? Praticar a espiritualidade simplesmente para não utilizá-la de forma objetiva, eu acho que seria uma perda de tempo. A gente tem que melhorar como ser humano, né? Então, a espiritualidade é um composto de conhecimento de universo simbólico rico. Se nós vamos praticá-lo integralmente, porque eu acho que isso é fundamental para que a nossa vida seja melhor, né? Eu, pelo menos, quero fazer isso comigo, né? Porque eu penso que esse trabalho energético, essa espiritualidade, inclusive quando você exala essas energias que são mais densas e são emocionais, os teus acompanhantes, aqueles que vêm se aproveitar dessas energias, eles também são do mesmo nível, né? E não é uma boa ideia. Então, me perdoem, né? Mas eu creio
que é bom a gente ter uma visão global daquilo que a gente faz, tanto da parte física quanto espiritual. Aqueles que aceitam a espiritualidade, talvez possam ver nisso que eu estou falando coerência. Aqueles que não aceitam, eu peço desculpas por eu ver a vida dessa forma, né, de que a gente tem que ser melhor. Tem que ser melhor por conhecimento e não por decreto. Tá? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e a gente se encontra no próximo Fatores Espirituais.